A Petrobras foi criada em 3 de outubro de 1953, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, por meio da Lei nº 2004. A criação da empresa teve como objetivo principal garantir a soberania nacional sobre as reservas de petróleo do Brasil, bem como promover o desenvolvimento da indústria de petróleo no país. Antes da criação da Petrobras, o Brasil dependia fortemente da importação de petróleo para suprir suas necessidades energéticas. Essa dependência era considerada uma vulnerabilidade, uma vez que o país poderia ficar sujeito a flutuações de preços e a possíveis restrições de fornecimento por parte dos países exportadores. A descoberta de petróleo na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, em 1954, foi um dos principais catalisadores para a criação da Petrobras. Essa descoberta demonstrou o potencial do Brasil em termos de reservas de petróleo, o que reforçou a necessidade de uma empresa estatal responsável pela exploração e produção desses recursos. A Petrobras foi concebida como uma empresa integrada, ou seja, ela seria responsável por todas as etapas da cadeia de valor do petróleo, desde a exploração até a distribuição dos produtos finais. Além disso, a empresa também teria como objetivo o desenvolvimento tecnológico e a pesquisa científica na área de petróleo e energia. A criação da Petrobras possibilitou ao Brasil investir na construção de refinarias, oleodutos e gasodutos, bem como na formação de uma indústria nacional de equipamentos e serviços relacionados ao setor de petróleo. A Petrobras, a empresa petrolífera estatal do Brasil, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da indústria do petróleo no país durante os anos 60. Nessa década, a Petrobras estava empenhada em expandir suas operações e promover a autossuficiência energética do Brasil. Durante os anos 60, a Petrobras alcançou alguns marcos significativos. Em 1961, foi descoberto o campo de petróleo de Guaricema, localizado no estado de Sergipe. Essa descoberta foi um marco importante para a empresa, pois representou uma das primeiras grandes descobertas de petróleo no Brasil. Outra conquista notável da Petrobras durante essa década foi a construção e inauguração da refinaria Presidente Bernardes, conhecida como Refinaria Presidente Bernardes Alberto Pasqualini, RPBC, localizada em Cubatão, São Paulo. A RPBC foi inaugurada em 1967 e foi uma das primeiras grandes refinarias da Petrobras. Sua inauguração marcou o início da produção em grande escala de derivados de petróleo no Brasil. A Petrobras também expandiu suas atividades exploratórias e de produção offshore durante os anos 60. Em 1968, a empresa perfurou o primeiro poço de petróleo em águas profundas da Bacia de Campos, localizada na costa do estado do Rio de Janeiro. Essa descoberta marcou o início da exploração de petróleo em águas profundas no Brasil, que se tornaria uma das principais fontes de produção de petróleo do país nas décadas seguintes. Além disso, a Petrobras investiu em infraestrutura para apoiar suas operações, como a construção de dutos de transporte e terminais de armazenamento. A empresa também se envolveu em atividades de pesquisa e desenvolvimento para melhorar suas técnicas de exploração e produção de petróleo. No geral, durante os anos 60, a Petrobras desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da indústria do petróleo no Brasil. Suas descobertas de petróleo, construção de refinarias e expansão das atividades offshore contribuíram para a consolidação da Petrobras como uma das principais empresas do setor no país e para a busca da autossuficiência energética brasileira. A Petrobras enfrentou grandes desafios e vivenciou transformações significativas durante os anos 70 no Brasil. Essa década foi marcada por mudanças políticas e econômicas que tiveram impacto na indústria petrolífera do país. Durante os anos 70, a Petrobras continuou sua expansão e investimentos em infraestrutura. A empresa construiu novas refinarias, como a refinaria de Paulínia, Replan, em São Paulo, que entrou em operação em 1972, e a refinaria Duque de Caxias, Reduc, no Rio de Janeiro, inaugurada em 1974. Essas refinarias ajudaram a aumentar a capacidade de refino de petróleo no Brasil e a reduzir a dependência de importações de derivados.
No entanto, a crise do petróleo de 1973 teve um impacto significativo na indústria petrolífera global e também afetou a Petrobras. O aumento dos preços do petróleo e a escassez de fornecimento resultaram em desafios para a empresa. O Brasil, assim como outros países, enfrentou uma crise energética, com racionamento de combustíveis e restrições de consumo. Além disso, durante os anos 70, houve mudanças políticas importantes no Brasil. O país passou por um período de ditadura militar, que teve influência na Petrobras. A empresa foi usada como uma importante fonte de financiamento para o governo, o que afetou sua autonomia e gestão. No final da década, em 1979, ocorreu a descoberta do campo de petróleo de Marlim, na Bacia de Campos. Essa descoberta foi uma das maiores da história da Petrobras até aquele momento, e contribuiu para o aumento da produção de petróleo offshore no Brasil. Em resumo, nos anos 70, a Petrobras passou por desafios econômicos e políticos. A crise do petróleo de 1973 afetou a empresa, mas também houve avanços importantes, como a expansão do refino, a descoberta de grandes campos de petróleo e o aumento da produção offshore. A década foi marcada por um contexto de mudanças e transformações tanto no setor petrolífero global quanto no cenário político brasileiro. A Petrobras, a empresa petrolífera estatal do Brasil, desempenhou um papel crucial na economia brasileira durante os anos 80. Nessa década, a Petrobras enfrentou desafios significativos, mas também experimentou momentos de crescimento e sucesso. Durante os anos 80, o Brasil estava passando por uma série de mudanças políticas e econômicas. O país estava saindo de um regime militar e passando por um processo de redemocratização. A economia brasileira enfrentou uma série de crises, incluindo alta inflação e dívida externa significativa. No entanto, a Petrobras continuou sendo uma das empresas mais importantes do Brasil e uma fonte vital de receitas para o governo. A empresa era responsável por grande parte da produção e exploração de petróleo do país, bem como pela distribuição de derivados de petróleo. Durante os anos 80, a Petrobras realizou importantes descobertas de petróleo no Brasil, como a do Campo de Marlim, na Bacia de Campos, em 1984. Essas descobertas ajudaram a aumentar as reservas de petróleo do país e fortaleceram a posição da Petrobras como uma das principais empresas do setor petrolífero. Além disso, a Petrobras também investiu em projetos de refino e expansão da infraestrutura. A empresa construiu refinarias e expandiu sua capacidade de produção de derivados de petróleo, visando reduzir a dependência do Brasil das importações de combustíveis. No entanto, a década de 80 também trouxe desafios para a Petrobras. A empresa enfrentou dificuldades financeiras devido à alta inflação e à necessidade de importar petróleo a preços internacionais mais altos. A Petrobras também sofreu com problemas de gestão e corrupção, que foram investigados posteriormente. Apesar dos desafios, a Petrobras manteve-se como uma das principais empresas do Brasil e continuou a desempenhar um papel importante no desenvolvimento do setor petrolífero do país. A década de 80 estabeleceu as bases para o crescimento e expansão posteriores da empresa. Nos anos 90, a Petrobras passou por uma série de mudanças e desafios significativos. Durante essa década, houve avanços na indústria petrolífera do país, mas também ocorreram problemas econômicos e escândalos que afetaram a Petrobras. Uma das mudanças mais importantes foi a abertura do setor petrolífero brasileiro à participação de empresas estrangeiras. Em 1997, foi implementado o novo Marco Regulatório do Petróleo, que permitiu a realização de licitações para exploração e produção de petróleo por empresas estrangeiras em parceria com a Petrobras. Isso resultou em uma maior concorrência no setor e na entrada de novas empresas no mercado brasileiro. A Petrobras também passou por um processo de reestruturação e modernização durante os anos 90. A empresa investiu em tecnologia e aumentou sua capacidade de exploração e produção de petróleo. Foram realizados investimentos significativos em projetos de exploração em águas profundas na Bacia de Campos, que resultaram em descobertas importantes, como o Campo de Roncador.
Além disso, a Petrobras deu continuidade aos investimentos em projetos de refino e expansão da infraestrutura. Novas refinarias foram construídas e a capacidade de produção de derivados de petróleo foi ampliada, visando reduzir a dependência do Brasil das importações de combustíveis. No entanto, os anos 90 também foram marcados por dificuldades econômicas e problemas internos na Petrobras. O Brasil enfrentou crises financeiras, inflação alta e instabilidade econômica ao longo dessa década. A Petrobras teve que lidar com a necessidade de reajustar seus preços em meio a um cenário inflacionário e também enfrentou problemas de endividamento. Além disso, a empresa foi alvo de escândalos de corrupção e má gestão. Durante os anos 90, ocorreram investigações sobre irregularidades na Petrobras, envolvendo acusações de desvio de recursos, superfaturamento de projetos e pagamento de propinas a funcionários públicos e políticos. Esses escândalos afetaram a reputação da empresa e geraram impactos negativos em sua imagem e governança. Apesar dos desafios enfrentados, a Petrobras manteve sua posição como uma das principais empresas do Brasil e continuou a desempenhar um papel fundamental na indústria petrolífera do país. Os investimentos realizados nessa década prepararam o terreno para o crescimento e a expansão para as décadas seguintes.